Ni hao, Ni hao. eu sou o Thiago Cheng Aqui é Lucas Cheng. e sejam bem-vindos ao canal Irmãos Mandarim. Fala galera, como é que vocês estão, beleza? Bom, primeiro eu queria agradecer muito a todas as mensagens e feedbacks que a gente vem recebendo, né? Muita gente agradecendo e muita gente também parabenizando pelo canal que a gente está produzindo. Já estamos quase completando um mês aí, né, de canal, com muito conteúdo e tudo mais. E aí, o que você está achando? Você acha que as aulas estão boas? Está conseguindo acompanhar? Está com dúvidas? Aí nas nossas aulas a gente tem os mais variados tipos de aluno, né? Tem os que estão começando, a grande maioria está começando com a gente, né? No nível bem básico. Mas a gente também tem alunos que já estão com nível mais avançado e a gente tem esse conteúdo para eles lá no Instagram também, né? Muito bom, né? Também quero agradecer a todos vocês que vêm nos apoiando, não só aqueles que já vêm estudando o mandarim, que já estão fazendo anotação todo dia, aprendendo todos os vocabulários, todas as expressões diárias, mas a todos vocês que também vêm apoiando o nosso projeto. E com esse avanço das aulas, vem muita informação ao mesmo tempo, né? Regra gramatical, vocabulário, escrita, leitura. E o que é que a gente resolveu então? A gente resolveu começar uma sequência de dicas de aprendizado para facilitar ainda mais o seu aprendizado. E hoje a gente resolveu o tema clássico, né? Uma frase, uma afirmação, na verdade, que a gente sempre ouve. Qual é essa afirmação? Chinês é difícil? Bom, a galera sabe aí, né, que eu sempre falo que chinês é uma das línguas mais fáceis de aprender. Mas, pô, quantas vezes a gente escuta aí, né? Eu nunca vou aprender essa língua é língua de maluco, eu nunca vou saber ler esses desenhinhos, né? Não vou escrever isso nunca. O chinês é impossível, como é que alguém consegue ler isso aí? Essas frases são clássicas. Mas e você? Você também pensa isso? Bom, então eu te convido para assistir essa aula até o final, porque eu vou desmistificar isso aí para você. Bom, e antes de falar do idioma mandarim em si, né, eu vou te contar um pouquinho da história de como foi que eu aprendi. Muitos de vocês me conhecem e sabem que, por conta da gente ser descendente, eu já sabia algumas poucas palavras. Na verdade, algo que era meio que decorado, né? Eu não sabia escrever, não sabia a leitura, não sabia nem a pronúncia correta. E o que foi que aconteceu? Antes de morar em Taiwan, então, se vocês me perguntassem, eu também tinha algum desses pensamentos. O mandarim é muito difícil, será que eu acho que é impossível de aprender? E quando eu comecei a estudar mais a fundo o mandarim lá em Taiwan, eu também tive muita dificuldade nesse início. Porque imagine você nessa situação. Eu tinha aula todos os dias, 3 horas por dia. Informação atrás de informação, palavra atrás de palavra. Bastante, né? E ao mesmo tempo que eu tinha essa dificuldade inicial, eu conseguia ver ao meu redor muitos gringos em gerais, americanos, europeus, asiáticos, que todos eles, muitos deles, na verdade, tinham um mandarim muito bom. E aí o que foi que eu resolvi fazer? Eu resolvi perguntar a eles, porque eu tinha essa mesma concepção de que o mandarim era muito difícil, e eu fui perguntar para eles, como é que vocês fazem para aprender? Quais são as suas dicas? Além disso, eu também pesquisei muito na internet sobre como é que os gringos fazem para aprender as línguas. E aí eu me deparei com um conceito muito importante, que é justamente pensar o porquê de acharmos as coisas difíceis. Mas vamos sair um pouco dessa parte do mandarim. Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero aprender algo sobre a engenharia, alguns termos sobre a medicina, programação de aplicativo. Tudo isso pode soar difícil, né? Mas é aí que está. O que a gente acha que são as coisas difíceis são justamente o que está distante do nosso conhecimento atual. Quer ver um exemplo? Eu que sei muitas coisas por ter estudado sobre engenharia, acho elas meio simples. Pode ser que você já não ache. Agora um outro exemplo. Até mesmo cozinhar eu já acho difícil. E muitos de vocês podem achar que seja uma coisa muito simples, não é mesmo? E voltando isso mais para o lado dos idiomas, qual é aquele idioma que a gente sempre acha que tem uma similaridade um pouquinho mais fácil? O espanhol. Por que aqui isso acontece? Justamente por causa desse conceito, né? Porque o espanhol, ele está mais perto, mais próximo, né? Muito mais próximo, né? Muito mais próximo do nosso conhecimento atual, que no caso é o português. Mas vamos falar sobre o mandarim então? Eu já apanhei o suficiente para aprender e vamos passar algumas dicas para vocês. Bom, então a gente pensou justamente essas coisas para desmistificar, né, o mandarim para essa galera, as coisas que normalmente assustam, né? Primeiro de todas, né, que a gente até já viu numa das videoaulas lá, são os tons. Muita gente fica pensando, poxa, os tons é um bicho de 7 cabeças, um bicho papão, né? E de fato é importante, até quem ficou com dúvida pode até clicar nesse link que vai aparecer aí para rever essas questões do tom, né? Mas de fato elas são muito importantes, a gente precisa fazer a entonação correta das palavras. Mas, em contrapartida, é importante saber também que não tem muito segredo. É o treino, é o treino, é o treino. Você não vai aprender os tons da noite para o dia. Muita gente fica assim,
Eu até estou me desestimulando para aprender mandarim porque eu fico com medo se o chinês vai me entender, se eu vou falar corretamente. Primeira coisa, os chineses sabem quando você é um estrangeiro, digamos assim. Então ele vai olhar para você que está falando chinês. Primeiro que ele vai achar super legal que é um estrangeiro falando chinês. Segundo que ele vai achar legal que você está tentando também. Ele não vai falar, poxa, olha só, essa pessoa está falando errado, essa pessoa está fazendo a entonação diferente, né? Ele vai tentar, claro, dentro do contexto, te entender. Então, assim, como é que eu melhoro o meu tom? Treino, escuta a música, escuta a videoaulas, escuta conversação, né? Então, algumas técnicas de repetição mesmo, né? Vai fazer com que você treine bastante os fonemas das palavras. Outra coisa também em relação à fala e tom, essa aí que eu estava dizendo, né? Que é muito importante, que muita gente sente vergonha, né? Aí eu sempre falo assim, poxa, a China tem uma peculiaridade que é... Quando eu falo China, Taiwan, bom, os países asiáticos, de modo geral, tem uma especificidade que eu acho que é interessante. Nós, que somos do Ocidente, quando estamos em qualquer país da Ásia, seja China, Taiwan, sei lá, Japão, Coreia, claro que os idiomas são diferentes, mas qualquer país da Ásia, é muito nítido que nós somos estrangeiros. Eu tô falando nítido o rosto mesmo, rosto, né? Então, assim, você não precisa... Por exemplo, você vai para os Estados Unidos sem falar inglês. A pessoa não tem aquela 100% de certeza se a pessoa é gringa ou se ela é americana, né? Se ela é estrangeira ou se ela é americana. Se você vai para a Europa, a pessoa não sabe se você é alemão, se você é espanhol, francês, enfim. Na Ásia, não. É muito nítido que você é estrangeiro. Então, as pessoas que têm vergonha, já pode... o primeiro princípio é pensar, poxa, todo mundo tá vendo que eu sou estrangeiro. Ninguém vai me cobrar, ai meu Deus, ele tem que falar 100% nessa primeira conversa, né? Então, assim, perder a vergonha é fundamental. Vai falando, vai praticando, vai treinando e aí vai melhorando bastante a sua pronúncia, o seu mandarim de modo geral. É isso aí. Então, nessa sequência, por exemplo, se você assistiu uma aula nova, já pratica ali sozinho em casa, fala com o espelho. Assistiu, ouviu uma música nova, já tenta compreender, praticar também. Sempre falando, treinando a audição e a fala. Hoje muita gente está usando também como um método de aprendizado, né? Isso é mais moderno, né? Acho que o pessoal mais das antigas aí nem tinha tanto esse pensamento em usar isso aí, né? Muito filme, série, Netflix tá aí, né? Então, assim, tem muita gente que assiste os doramas chineses, né? Os doramas, que são aquelas novelas chinesas e tudo mais, né? Então esse também é um bom método para aprender a língua. Verdade, nessa questão da audição, né? Até mesmo no Netflix brasileiro já tem muito dorama, muito seriado, muito filme chinês. E o segundo ponto, que eu acho que é o que assusta bastante também, é justamente a questão da escrita, né? Na verdade pode ser a leitura também, os caracteres em si, Hanzi, que a gente aprendeu, não foi? Como é que as pessoas conseguem escrever aquilo, como é que conseguem ler aquilo? Aqueles desenhos, né? Sim, sim. Na verdade, a gente vai fazer um vídeo muito detalhado, vai falar sobre as formas, sobre os radicais, sobre as estruturas, sobre a história, como era o raciocínio antigamente, mas hoje a gente está querendo desmistificar e mostrar para vocês que realmente é muito mais simples do que vocês sempre imaginaram. E você pode estar se perguntando, como é que eu afirmo isso, né? Que vocês vão poder escrever em mandarim? Bom, porque muitos alunos, desde a fase inicial lá, já estão aprendendo a escrever. Então é algo que realmente acontece. E isso serve para todas as idades, né? Seja você uma criança, um jovem, um senhor, um adulto. Muitas pessoas conseguem aprender. E quer ver outra coisa que todo mundo me pergunta também em relação à facilidade do mandarim? Bom, e eu até falei isso já em algumas videoaulas, né? Bom, primeira coisa que no mandarim a gente não tem nem conjugação de verbo. Olha que coisa, que beleza, né? A gente fala como se fosse, assim, o homem das cavernas. Eu gosto de fazer assim porque, poxa, é a questão da estrutura do mandarim. Então é como se fosse assim, eu ter, você ter, nós ter, eles ter, né? Em português você vai fazer a conjugação, eu tenho, você tem, né? Enfim. Outra coisa também que facilita bastante no mandarim é a questão do plural, né? A gente em português tem vários sufixos do plural, né? Tem o clássico que é só adicionar o S, mas você tem ães, ãos, ões, enfim, você tem vários sufixos, né? No chinês não, basta você só adicionar a palavra man no final da palavra. Outra também, gênero, né? Aqui, quando você está estudando português, você tem que garantir que você está falando a cadeira, o carro. Se você inverter, falar o cadeira, a carro, tá errado, né? No mandarim não tem isso, então já facilita bastante. Quer ver outra coisa que é bem simples também, quando a gente está falando aí dos números ordinários, né? Tipo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Quando não teve uma corrida e você quer saber a posição que a pessoa chegou. No português você tem que lembrar, primeiro, segundo, terceiro e quarto é fácil, né? E um cara que chegou lá em 134, 134º, olha como é difícil. No chinês não. Basta você adicionar uma palavrinha antes, que é a palavra di, né? E depois o número. Olha como é bem mais fácil.
Pois é, existem muito mais coisas simples. E lembrando que a gente vem estudando a metodologia PIN, que são justamente para facilitar o aprendizado do gringo, usando as letras que a gente já está acostumado, né? Tá vendo assim que o mandarim não é tão difícil quanto parece? Bom, mas não tem segredo, vai ir treinando e treinando. A gente tá aqui juntos para ajudar vocês. Isso aí, tem que praticar bastante. Tanto eu, o Thiago, qualquer pessoa que inicia um idioma vai sentir dificuldades iniciais, então tem que praticar bastante. Se você achou interessante esse tipo de vídeo, dá a curtida, compartilha, manda para todos aqueles seus amigos que estão querendo aprender mandarim e segue a gente também lá no Instagram, hein? @irmãosmandarim. Lá a gente tem muito conteúdo novo todo dia. E se ficou qualquer dúvida, pode escrever pra gente aqui também no canal, né? Ou então no Instagram. Bom, eu queria terminar a videoaula de hoje com a reflexão, né? Falar que até a muralha da China começou com apenas um tijolo. Zaijian!